brincando com vocês, nós vamos hoje trabalhar, então, a lição 18, né? Que é a lição sobre a crença do Deus abençoador, né? Queria dizer que a gente está muito feliz que o Edivaldo voltou, faz uns 3 ou 4 minutos que ele não está com a gente. Ontem nós falamos e eu meio que dei uma cobrada nele. Como assim, professor? Você não está mais com a gente? E ele hoje, tudo bem, mas a gente fica feliz com a presença do Edivaldo conosco, certo? Vamos lá, então. A lição de hoje, ela está naquele contexto que a gente vem vendo, né, na verdade, das práticas espirituais, e crer no Deus abençoador é, na verdade, trabalhar na lógica de reconhecer a bondade, né, e a misericórdia de Deus que vai te apresentando para cada um de nós sempre na caminhada cristã, né? Então, assim, pensar que Deus é um Deus que abençoa não é uma coisa muito difícil para nós. Não é. Porque a gente que vive nesse contexto cristão, né, na prática da comunidade cristã, a gente sente isso praticamente todos os dias. Tanto é verdade que eu pedi que vocês, durante a semana, não sei se se lembram lá no recadinho da classe, que vocês pensassem em situações que pudessem repartir. Então, no fim da exposição de hoje, a gente troca umas figurinhas aí sobre a questão daquilo que é bênção na nossa vida e que a gente reconhece que seja bênção de Deus, né? Qual é quais são as questões fundamentais que a lição de hoje vai nos apresentar? A primeira questão fundamental é a importância da bênção, a importância de nós como cristãos, eu vou dizer até assim, de nós como religiosos, seja em que denominação for, né, em que prática religiosa for, a importância de se sentir abençoado. Nós não podemos negar que em todas as outras práticas religiosas, entre os candomblecistas, entre os muçulmanos, entre outros grupos, há também a prática, inclusive a prática ritual, né, da bênção. E, então, todos os povos que praticam qualquer prática religiosa, eles estão habituados a reconhecer que da divindade ou das divindades emergem sempre as bênçãos sobre a vida das pessoas. Então, essa é uma questão fundamental que a gente precisa hoje desenvolver na classe. E a outra, uma outra questão fundamental é a gente perceber que a gente não só é abençoado por Deus, mas que também a gente pode ser bênção, né, em nome de Deus, não no nosso nome. Mas como é que a gente pode ser bênção para o outro? Canal de bênção, né? Se Deus me abençoa, como é que eu posso ser canal dessa bênção para o outro? Eu chamei isso de questões fundamentais. São duas ideias que eu queria que a gente fosse, ao longo da exposição, na nossa reflexão depois, que a gente fosse sendo atenta, né, para entender, para desenvolver melhor. Porque a lição nunca termina aqui, né? A lição a gente leva para casa, vai pensando naquilo que ouviu, naquilo que alguém disse, e aí a gente vai avançando. Bom, quais são os nossos objetivos, né? Os objetivos da lição são, assim, apresentar Deus como essa fonte de bênção para nós. Vamos, então a gente agora aterriza dentro do campo do cristianismo, aterriza no nosso metodismo aqui da catedral das casas. Então, qual que é o nosso objetivo? É apresentar esse nosso Deus como a fonte de toda a bênção. Primeiro ponto que tem que ficar claro, no final a gente volta a isso também, que são eles. Segundo, é destacar que essa bênção divina é resultado, não do nada, né? Mas é resultado da graça e da misericórdia de Deus. Vou chamar a atenção de vocês para isso. Nós estamos, o texto que vai nos orientar é o texto do Salmo 118. Então, é um texto do Antigo Testamento. E veja que aqui o autor da lição nos ajuda, quando ele formula o objetivo, a reconhecer que já no Antigo Testamento, onde a gente não tem ainda Jesus Cristo, né? A gente tem a ideia de um Senhor que vai nos salvar, nos resgatar, tudo isso vai acontecer no Novo Testamento, mas aqui a gente já tem essa ideia de que a bênção é resultado da graça de Deus. Então, a palavra graça, a expressão graça, ela aparece pouco no Antigo Testamento, porque a graça vai ser corporificada, representada pelo nascimento de Jesus, que veio para nos salvar gratuitamente, né? Em nome do seu Pai, que dá o seu Filho para todos nós. João 3,16 é o versículo para isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez tudo para que todo que nele tenha não pereça, mas tenha vida eterna. Então, graça é a ideia, não só a expressão graça,
quanto à ideia da graça, ela existe no Antigo Testamento difusamente. Ela não é clara como ela vai ser no Novo Testamento. E, então, um dos objetivos é destacar que a bênção divina é decorrente, é resultado, né, da graça de Deus e da misericórdia dele. Então, a palavra que nós mais vamos ver no Antigo Testamento é misericórdia. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus nos ajuda, mas não assim, Deus é gracioso para conosco no sentido de que ele nos salva ali já. Não, o Antigo Testamento ainda é o tempo da caminhada, né? Desertos, dores, sofrimentos, reconhecimento da existência de Deus. Bom, e o terceiro objetivo, que a bênção não é decorrente de mérito pessoal nosso. Então, como eu sou boazinha, Deus me abençoa. Porque eu fiz tal coisa, Deus foi bom comigo, né? Essa ideia é tola, muito tola, e a graça de Deus, a bênção de Deus, independe dos nossos méritos. Isso é uma coisa que está muito clara, para evitar essa confusão, né, de que eu sou bonzinho e tenho resultado. Bom, muito bem. Qual que é nosso texto bíblico? Né? O texto é o Salmo 118, e especificamente o versículo 26. Então, a Luciana vai colocar na tela para nós, e a gente, então, eu gosto de ler na minha Bíblia, por isso que eu trago aqui, tá? E, então, a gente vai ler, eu não sei se, talvez a Luciana pudesse ler para nós até o versículo, do 1 até o versículo, por exemplo, até o versículo 11, pode ser, Luciana? Depois eu sigo do 12 até o final, alguém segue aqui, alguém segue, tá? Pode ser? A gente tem uma participação assim mais clara. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tá. Então começa de novo, Luciana, bem mais alto. Se puder mais altinho, melhor ainda, mas tá bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Bom, vamos ver. Será que a Elza consegue continuar? Elza, bem altinho, tá bom? 12. Uma vez utilizaram, porém, foram queimados. O Senhor as destruiu. Empurraram violentamente para os palcos cair, porém o Senhor nos amparatou. O Senhor é a minha força e o meu canto, porque Ele me salvou. Obrigada, Elza. Edivaldo, será que tu pode pegar do 15 em diante? É que eu estou vendo. Eu vi. Tudo bem. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigada, então, para a Luciana, para a Elza, para o Edivaldo. Acho gostoso ouvir a leitura do texto na voz de cada um. Assim, isso faz diferença para mim, faz. Eu gosto de sentir como cada um sente e lê, né? E esse som, para mim, faz muito bem. Ó, chegou agora o César. Bem-vindo, César, bom dia. Seja bem-vindo entre nós. Bom, então tá bom. Salmo 118, versículos 20. Oi? Ele não conectou o som ainda. Ele não escutou você dar boas-vindas. Ah, então tem depois. Quando ele fizer, fez agora? Não. Está fazendo que o César não entrou ainda, não ouviu a saudação. Deu agora? Não. Vamos lá. Então, assim, o livro de Salmos é sempre, para mim, um desafio. Né? Ler um salmo, para mim, é sempre um desafio, porque acho que é um repositório assim, de textos ao longo de muitos séculos, né? E acho sempre que a gente precisa ser um pouco mais entendido em salmos para falar sobre ele. Fui dar uma olhada, fui ler um pouco mais sobre o salmo, para preparar esse momentozinho, porque eu acho que esse texto aqui precisa ser colocado no contexto maior do livro mesmo de Salmos. Né? Na verdade, o que nós vemos hoje, no Salmo 118, é um capítulo desse livro. Né? A gente, às vezes, não se dá conta. Cada salmo é um capítulo, né? É diferente dos outros livros da Bíblia, que tem capítulos maiores. Então, assim, o que a gente precisa ter claro nesse contexto mais amplo sobre o livro de Salmos? Primeiro, que o livro de Salmos é, sim, um livro de composições poéticas adaptadas para serem cantadas. Não sei se vocês já se deram conta disso, alguém já falou, enfim, né? Mas por isso que eu gosto de ouvir a leitura dos Salmos na voz dos outros, porque eu sempre acho que depende da musicalidade de nós dá, a entonação que dá na voz, né? O ritmo que vai dando, isso me parece que a gente se aproxima mais daquilo que é o Salmo. Né? São composições que nasceram, que surgiram, foram agrupadas para fazerem parte de um canto, né? Assim, lidas de forma cantada para chegar, parece, mais próximo de cada um de nós. Esse é o primeiro ponto, né? E Israel, o povo de Israel, que emerge do meio de vários outros povos, Mesopotâmia e vários outros grupos, e todos esses grupos tinham essas práticas de terem poesias para serem cantadas. Israel vai se destacar entre os povos, porque ele vai ter essas poesias muito mais interessantes, ou melhor, interessantes, vamos dizer assim, mas vai ter um destaque maior, né? E essa produção poética de Israel vem sempre assim nessa lógica da poesia lírica, que é a poesia que é para ser lida, cantada, ritmada, né? Com a ajuda da flauta e da lira, né? São instrumentos, a gente só tem a noção da lira com o Nero lá, naquela situação mais delicada, né? Mas lira é um instrumento que a gente hoje não tem conosco presente. Mas são os instrumentos. Achei interessante a gente se dar conta que quando a gente fala em poesia lírica, a gente não liga lírico com a lira, né? Mas acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter claro, né? A gente diz assim que esse tesouro da poesia lírica de Israel, ele só pôde ser preservado até os nossos dias. Nós temos que pensar que é antes de Cristo, né? Isso
200, 300, 400 anos antes de Cristo. Então, muito tempo. Então, essa poesia lírica de Israel só se manteve mesmo por causa que elas foram conservadas nisso que a gente chama de saltério, né? Conjunto dos salmos. Então, essa iniciativa de agrupar, como se fosse uma antologia poética, né? Que a gente diria hoje nos livros, né? E essa junção permitiu que isso fosse preservado, né? Do ponto de vista assim, estilístico, literário, não é? A gente pode, entre os salmos, distinguir 3 grandes gêneros, até agrupar os 150 salmos que a gente tem na Bíblia. Num primeiro momento, a gente vai se aproximar, vamos dizer assim, num primeiro gesto, né, de compreensão dos textos dos salmos, é dividi-los em 3 grandes grupos, né? Então, a gente tem salmos que são hinos, de louvor a Deus, assim, agradecendo, né? Boa parte deles é assim, a parte mais numerosa é a parte dos hinos. Depois desses hinos, esses salmos considerados hinos, eles são divididos em hinos de uma coisa, e aí vai. Muito interessante, não é o caso agora, mas é muito interessante. Um segundo gênero são os salmos de súplica. Senhor, eu te peço, tal. Né? Então, cada um de nós sabe disso. São os salmos que, no geral, o pastor usa, ou o dirigente do culto usa, na hora da confissão, né? Senhor, me perdoa, está meu pecado, tem vários. E depois, interessante, muito interessante, o terceiro gênero dos salmos é o gênero de ações de graças. São os salmos que cantam as graças do Senhor, as misericórdias, as bênçãos de Deus, né? Esse é o grupo onde o nosso Salmo 102 está colocado, claro. E é interessante que os estudiosos vão dizer que esse é o número menor de salmos, tá? Eu não trouxe aqui para a gente não fazer muito devaneio sobre os salmos. Como eu estou encantada, eu gosto. Eu cortei aqui, mas assim, então, são poucos e são nominados. Salmo. O 118 é um deles, que canta as graças, né? E outra coisa interessante é que nos gêneros de graças, de gratidão a Deus pelas bênçãos, via de regra, esses textos dos salmos, eles são individuais. Eles não são textos que falam a partir do coletivo. Senhor, nós te agradecemos que tu nos deste comida. Não, eu te agradeço que tu me deste, não é? Então, é subentende, claro, que aquele indivíduo está falando, mas eles são mais de cunho individual, mais assim, essa forma pessoal do salmista se dirigir a Deus, né? E, então, no geral, eles falam de situações muito específicas. Se a gente quiser sair um pouquinho do livro de Salmos e olhar para Jó, que vem antes, é também considerado um texto de lamentação, né? E aí, então, Jó fala da sua situação, do sua dor, do seu sofrimento, da sua... Claro que nós, na leitura, nós ampliamos isso, as nossas dores, os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Mas ele escrito na primeira pessoa, né? Então, assim, um pouco ele queria dizer isso para a gente poder entrar no campo do Salmo, né? Ou melhor, no texto bíblico que é para nós no Salmo 8. Né? A segunda coisa que eu queria dizer aqui na parte bíblica, do texto bíblico, é assim, o conceito de bênção com que a gente trabalha. Né? O que é mesmo bênção? O que é mesmo? É um presentinho que Deus nos dá? O que é isso? Né? O que é a bênção? Então, entender que etimologicamente, a bênção vem de bem dizer, né? Dizer o bem do outro. Né? Eu te abençoo, eu digo bem sobre ti. Né? E é desejar um bem para o outro, é pronunciar o bem sobre ele, dizer assim, que bom, Joanice, eu quero bem para ti hoje. Tenha um bom dia, Alexa, né? Seja feliz, Edivaldo, olha, Luciana, e assim por diante. É desejar o bem para o outro, né? Mas não é o bem humano, isso aqui é que é o diferencial para nós. Não é esse bem assim, eu tenho um bom dia, veja filmes e séries na televisão à tarde, você vai ficar feliz e relaxar. Todo mundo é capaz de ficar feliz e relaxar vendo a série, que é um entretenimento mais moderno hoje em dia para as pessoas. Né? Mas é assim, é desejar o bem, tá? Sobre o outro, no formato
formato do jeito como Deus desejaria. É mais do que desejar uma tarde feliz. É uma tarde feliz na lógica daquilo que seja o desejo de Deus. Né? E o desejo de Deus, às vezes, é muito diferente daquilo que nós queremos fazer com a nossa vida no cotidiano. Né? Então, assim, na lição a gente vai encontrar uma definição interessante que diz assim: a bênção é uma ação oculta de Deus que, de modo imperceptível, permanece sobre a pessoa abençoada, concedendo crescimento, amadurecimento e criatividade. Assim, a bênção não é para nada. A bênção não é para qualquer coisa. A bênção é para que a pessoa abençoada se sinta energizada, cresça, né? E amadureça, e com isso use criativamente essas habilidades, vamos dizer, essa capacidade que a bênção lhe proporciona. Então, abençoar o outro, a minha neta tem uma neta com 23 anos, para quem não sabe. E ela é assim, como todas as jovens de hoje, eu vou me permitir fazer essa ilação, assim, a maioria dos jovens de hoje, ela tem uma espiritualidade maravilhosa, mas tudo para ela é a espiritualidade. Então, assim, as manifestações são as mais diversas, ela não se encaixa vamos dizer assim, um quadro religioso, teológico, X, Y, Z. A árvore, a sol, a lua, tudo é maravilhoso. E aí eu sempre digo assim que olhar para sentir-se abençoado é ser capaz de reconhecer que o que acontece comigo, sim, tem origem no amor de Deus. Se origina nele, é alguma coisa de uma dimensão melhor. É mais ou menos como usar um enfeitezinho qualquer, desse que a gente compra por R$20, e tem uma joinha, né, que recebi no dia tal de alguém especial, uma joia mesmo, né, um ouro, uma prata, enfim, alguma coisa que seja indelével, que não vai estragar. Enfim, a bênção de Deus é alguma coisa para mais do que aquilo que eu posso desejar. E olha que muitas vezes a gente tem ótimas intenções e deseja coisas muito boas para as pessoas, para os filhos, para os pais, para os amigos e tal. Mas Deus desejaria com mais dimensão ainda, com mais, vamos dizer assim, um desejo que tem uma integridade maior e que está pensado para me ajudar muito mais, né? Para ser, para mim, muito mais importante do que qualquer desejo humano poderia ser. Bom, estamos no texto bíblico ainda. Agora vamos entrar nele, né? Primeiro, um cenáriozinho do Salmo, para a gente localizar o Salmo dentro. Segundo, o conceito de bênção, que é a nossa palavra-chave. Terceiro, vamos olhar, então, para o texto mesmo, né? Que é um entre outros salmos que foi selecionado pelo autor da revista, que não quis trocar, não quis mudar, mas poderia ser outro. Então, diz assim, que o Salmo, esse Salmo 118 que a gente leu, ele contém manifestações de gratidão e louvor, inclusive tem uma repetição, né? E sobre isso e tal, graças a Deus, né? De uma pessoa que alcançou uma grande vitória. A gente não sabe bem quem é, né? Porque quando aparece lá o autor do texto na Bíblia, não necessariamente é o autor, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas, antigamente, tinham esse hábito de vamos dizer assim, elogiar o outro, agradecer para o outro, dando para ele a autoria de um texto seu, de uma música sua. Então, nos Salmos acontece a mesma coisa. Então, a gente não tem exatamente o autor desse texto, também que não é o mais fundamental. Mas o fundamental é que ele é todo construído na perspectiva de juntar as manifestações de uma pessoa que teve uma vitória muito importante, que a gente não sabe bem dizer. Mas provavelmente tenha sido alguém importante, porque a vitória parece ser muito especial. Então, talvez um poderoso da época, alguém muito especial, né? E alguém que era reconhecido na comunidade, porque a gente vê as manifestações, né, da resposta dentro do próprio Salmo, né? E alguém, então, que superou dificuldades, que, enfim, foi agraciado, né? E porque foi agraciado, porque foi abençoado, ele agradece publicamente as bênçãos do Senhor. Porque o Salmo, então, era lido ou cantado na comunidade, né? Na comunidade que não é ainda a comunidade cristã da época, é a comunidade ainda, né, do povo judeu, que já se aproxima, né, de um único Deus, de Yahvé, né, que tem nessa época, ainda nesse tempo, o nome de Yahvé, Jeová, para nós hoje, né? Yahvé, se a gente quiser pensar
na língua original, né? E nos versículos 26 e 27, 26 é o enfatizado pela nossa lição de hoje, ele sugere que os dois versículos sugerem que o autor estava na casa do Senhor, estava no templo, né? Próximo ao altar, que o altar tem todo o significado de que é ali que eu levo a oferta, ali que eu recebo as bênçãos, né? E no espaço do sagrado, então, as pessoas mais do que nunca buscam a bênção. Parece que receber a bênção no templo ou na igreja é mais significativo do que receber em casa ou em qualquer outro lugar. Quando eu falei da minha neta, eu quis dizer isso, porque ela tem um gesto muito delicioso. Quando a gente se encontra, no início e no fim, ela mora em São Paulo. Ela chega de mim, me abraça e depois ela faz assim, o sinal da cruz, né? Na minha testa, me abençoando na chegada e na saída. Claro, isso é um recolhimento de uma prática que ela nem sei se exatamente sabe o sentido tão profundo. Mas, de qualquer forma, é muito bonito porque é ritualístico, né? Então, assim, as pessoas no templo, elas anseiam por atos litúrgicos, né? Então, é isso que o Salmo quer dizer, né? E por que isso que é importante? Porque quando o pastor dá a bênção no final, vocês lembram que quando o bispo José está aqui, ou outro, Barbosinha mesmo, eu sempre peço a eles fazerem a oração final e darem a bênção. Quando tem alguém que é sacralizado, entre aspas, alguém que está dentro do institucional da igreja, né? No caso lá, os religiosos, a gente reconhece essa força ritualística da bênção. Então, nos dê a bênção no final. Então, o culto termina, o pastor dá a bênção para todos, veja que é ele que dá. Né? Porque ali é o exercício do ministério dele como alguém ordenado e tal. Então, a bênção no final do culto, ela é um pouco assim, para o povo que está ali, para nós que estamos ali, ela é a certeza dessa companhia de Deus junto a todos nós. Né? Quer dizer, quando o pastor, Deus abençoe, uma boa semana, tá, em nome do Pai, do Filho, né? E tem bênçãos lindas no Antigo Testamento, que às vezes em nome do Pai, que fez isso, fez aquilo, do Filho. Então, são muito bonitas as vezes, que é a bênção de Abraão, a bênção, enfim, que vai. Então, quando isso vem assim, da boca daquele que é o sujeito que está falando para o povo em nome de Deus, que é o sacerdote, na época, que é o pastor hoje, essa certeza vem com elan mais forte, vem com mais ênfase, né? Então, todos nós, no fundo, desejamos a bênção no final do culto, porque ela nos dá uma certeza de que Deus vai junto com a gente, né? É uma coisa meio do ritual, a força do ritual, em qualquer circunstância, né? No batismo, no casamento, esses rituais todos eles têm. Muito bem. Então, esse sim, um pouco o nosso caminho por dentro do Salmo 118. Claro, se ele explorar em demasia, sem pegar muito no final. Esse é o jeito que a gente pode se situar um pouco aí. Na leitura do texto, deve ter chamado a atenção de vocês uma palavrinha que virá, Senhor, dá-nos prosperidade, né? Fizemos de todo mundo meio que Edivaldo estava lendo. E a palavra prosperidade incomoda bastante a gente, né? Porque essa lógica que está aí da teologia da prosperidade, a gente já falou muitas vezes aqui, né? Desse pensar que, porque sou cristão, porque estou na igreja, eu tenho mérito, eu já garantido de que posso me apostar, né, de tantas outras bênçãos e valores. E claro que não é isso, né, que no Salmo está dito, é que ao longo da história, em convívio da vida social, a gente acaba prejudicando, né, o verdadeiro sentido da palavra. O próspero é aquele que tem todas as bênçãos, não aquele que tem o dinheiro, mas hoje nós vivemos com prosperidade aquele que tem posses econômicas, valores, dinheiro, bens de consumo e assim por diante. Então, a primeira coisa que a lição tenta trabalhar com a gente é a ideia de que a bênção, né, não é sinônimo de prosperidade, no sentido que se entende hoje, e sim no sentido bíblico de prosperidade. E que ser abençoado não tem nada a ver necessariamente com os bens materiais.
Pode até ter, mas não necessariamente. A bênção não vem para nos dar bens materiais que a gente não conseguiu adquirir, que a gente não conseguiu ganhar. Né? A bênção é esse resultado da misericórdia de Deus em favor das pessoas nas diversas áreas da sua vida. Em tudo aquilo que possa ser necessidade, para que cada um de nós esteja bem. E isso, as necessidades de cada um de nós variam profundamente entre nós. Profundamente. O que é necessidade para o Pedro não é necessariamente necessidade para o César, não é necessariamente necessidade, né, para a Dalene. E a eleição das necessidades, tirando as necessidades básicas, que todos os sociólogos nos oferecem, né? Comida, cama, para dormir, casa para morar, educação, escola, isso é a necessidade de saúde. Essas são as necessidades. Tirando isso, né? Tirando essas questões, as outras coisas que nos deixam felizes, cada um de nós é que determina. Pela personalidade, pelo jeito da profissão, pelas coisas, enfim, pela família que constituiu, isso é diversificado. Bom, bênção, na verdade, é o resultado da misericórdia de Deus em nos ajudar a fornecer, vamos dizer assim, as condições necessárias a cada um para estar bem no mundo. E o que é estar bem no mundo? É estar bem no mundo para abençoar, para intervir, para participar, enfim. E aí vamos com todas aquelas práticas, né, que a gente supõe que o cristão realiza. Né? Pelos bens materiais, isso é para a gente um pouco limpar a questão da prosperidade, né? Os bens materiais estão nesse pacote todo. Se isso for necessário para que cada um de nós esteja ajustado à sociedade em que vive, à realidade da qual participa, está tudo certo. Mas a prosperidade não pode ser entendida como sinônimo de bens materiais. Como a gente limpar isso? Né? Bom, a força e a abrangência da bênção de Deus, ela permanece sobre nós mesmo em momentos de escassez. Isso é uma coisa fundamental, que é uma ideia que assim, pode parecer banal, mas eu acho que, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? A força e a abrangência da bênção divina permanece sobre nós mesmo em momentos de escassez, de dificuldade, de sofrimento e de adversidade. E aí os sofrimentos, a escassez, as adversidades também são muito nossas, pessoais, e também são coletivas. Então, no momento que a gente vive hoje, há uma vivência de escassez, de dificuldade, de sofrimento, que é comum a pelo menos 15 milhões de pessoas. Passam fome, passam frio, não tem casa, não tem emprego, que a gente está acompanhando os noticiários e sabemos disso tudo, e mais ainda do que não está posto lá que descer. Né? Mas, independente disso, nas coisas pessoais, naquilo que é a dor interna de cada um de nós, o desafio de cada um de nós, na sua vida pessoal, que cada um tem a sua, também aí a força e a abrangência da bênção de Deus permanece sobre nós. E isso a gente precisa cotidianamente revigorar, né? Porque parece um dado pronto, isso aqui está resolvido, é um arroz com feijão que eu já conheço no cotidiano da vida cristã. Mas eu acho que quanto mais a gente se aproxima de situações em que as adversidades vêm sobre nós, no campo do individual também, além do campo do coletivo, nós ficamos com essa certeza. Né? Bom, e aí é que entra a coisa da fé, porque tem a fé, a gente não vai mesmo compreender isso, entender isso e, digamos assim, se apossar dessa verdade. Né? Eu acho que a questão da força e abrangência da bênção se mantém também, especialmente, no caminho do sofrimento mesmo, aquele sofrimento individual, a doença, a dor. Nós temos na igreja aqui, né, todos aqui que devem estar acompanhando, né, no grupo da catedral, tem uma pessoa que a gente nem conhece, é uma filha de uma outra pessoa, assim, né, chama-se Bruna, e é só isso que a gente tem, no geral, está passando por uma grande sofrimento físico, cirurgia que não deu certo, informações, enfim, tem uma criança que nasceu. Então,
Então, assim, nós estamos todos, assim, nas últimas 2 semanas, orando muito para essa pessoa, recebendo os recadinhos do marido, do pastor, assim, dizendo se ela melhorou, se ela piorou, enfim. Então, assim, esse caminho do sofrimento, ele está dado, não é? Talvez um de nós não esteja nele agora, mas já esteja ou estará, ou alguém querido, ou alguém próximo, algum vizinho, ou amigo, enfim. O sofrimento físico, humano, que advém da nossa própria humanidade, ele está aí. Ele não sai do caminho. Quer dizer, as bênçãos de Deus não tiram de nós essas adversidades. Elas só nos revigoram, né, nos fortalecem para o enfrentamento dessas questões, né? E agora, uma coisa interessante é que quando a gente fala em bênção, via de regra, a gente, a lição nos aponta isso, né? Ela, via de regra, a noção de bênção nos remete a esse estado de bem-estar, né? E alegria, como se Deus nos desse essas coisas assim, da noite para o dia. E não é só isso, porque a própria tranquilização que a gente, inúmeras vezes, consegue ter diante de um sofrimento que é real e que não mudou, diante de um problema que é verdadeiro e não se solucionou, isso é a permanência da bênção, e não é necessariamente uma alegria incandescente, uma situação de pulo, de festa, mas é a tranquilidade diante do desafio do sofrimento, né? Porque, assim, o sofrimento é muito mais real do que a gente muitas vezes pensa ou enfrenta. Ele é muito mais concreto. E a gente não se dá conta, às vezes, de que só a capacidade de fazer esse enfrentamento do sofrimento já é bênção de Deus e poder que Deus nos dá para nós nos mantermos inteiros diante dessas adversidades todas. Tem um teólogo luterano chamado Haroldo Heiner, que a lição cita, menciona, e inclusive quem recebeu a lição, se se interessar, eu posso mandar os websites onde aparecem os textos dele, mas ele tem um texto interessante que ele enfatiza o alcance da bênção de Deus, porque ele faz um recorte de que Deus também atua não só nas pessoas, ou junto às pessoas, mas junto à natureza, aos animais, as condições, né, de vida, a fertilidade do solo, que vai nos dar o alimento, né, a fertilidade dos ventres, dos animais que vão reproduzir as suas espécies. Eu moro no 8º andar de um prédio e eu me dei ao luxo, como eu digo, de fazer um jardinzinho na minha sacada. E que padeira, tem 300 florzinhas lá, adoro, curto um monte. E aí as pombinhas fazem ninhos, e elas vêm, tem os filhinhos, eu já peguei elas assim, tendo mesmo um momento de copulação, né? E depois elas fazem um nizinho, depois elas ensinam os bichinhos a voar, enfim. É a fertilidade dos ventres, né? Cada vez que eu vejo isso, eu me digo, não, é a vida se fazendo de novo, é a vida se perpetuando, é a vida caminhando. Isso é a natureza, é a bênção dessa natureza maravilhosa que a gente tem, né? Então, o teólogo ele vai fazendo essa chamada de atenção para a gente, de que os animais, o descanso do sábado, que era próprio do Antigo Testamento, que nós hoje traduzimos no domingo e tal, a fertilidade do solo, a fertilidade da terra, né? Os instrumentos de trabalho. A Joanita está aqui, uma pianista, é uma cantora do coral, a voz é fundamental, o piano é fundamental, a órgão é fundamental, né? A Elza faz outra coisa, cada um de nós faz uma coisa, e os nossos instrumentos de trabalho são fundamentais no sentido de nos permitirem produzir aquilo que nós somos capazes de fazer, né? E aí ele vai entrando na lógica, o Heidegger, né, o teólogo do Novo Testamento, chamando a atenção para o pão da partilha, né, para os pães oferecidos para a comunidade da igreja. Então, tudo isso enquanto formas de, vamos dizer assim, descansar, a palavra me falta aqui, mas de reorganizar e refazer a nossa compreensão sobre o que é a bênção de Deus, né? Bom, acho que é interessante a gente se dar conta, já caminhando do final da exposição, assim, né, que há relatos bíblicos dizendo que a bênção
depende fundamentalmente da obediência a Deus. Alguns textos usam essa expressão. Eu sou abençoado se eu fizer a vontade de Deus, se eu obedecer. Como se isso fosse o selo de passagem, né? O passaporte para receber a bênção, né? Mas é importante a gente se dar conta que a bênção de Deus, de novo, né? Ela nos é dada porque Deus é bom. E porque Deus é naturalmente abençoador. E porque Deus ama, e porque o amor, ele cresce, né? O amor, ele transborda. Não é mérito nosso, de novo, receber a bênção. Não é porque a gente obedece que a gente recebe a bênção. A gente recebe a bênção porque nós servimos a um Deus que é um Deus bom, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus que abençoa, que é da natureza do próprio Senhor, Deus ser o abençoador. Então, olha que coisa louca. Então, nós estamos ao redor desse Deus. E aí nós recebemos, independente daquilo que nós fazemos. Né? Nossa obediência é importante? Sim, claro que é. Mas ela não é passaporte para ganhar as bênçãos do Senhor. Né? E aí os salmos é que vão nos ajudando a entender isso. Os salmos são textos muito interessantes, porque eles vão trabalhando essa ideia de que Deus é bom, naturalmente bom. É da natureza de Deus ser bom. E nossa oração deveria ser: Senhor, nos faz capazes de abençoar-nos mesmo sem termos a natureza abençoadora de Deus. Isso é muito louco. Eu não sou, eu não tenho, mas eu quero, né? E peço a Deus, e Deus em alguns momentos faz isso. Certamente, cada um de nós aqui teria meia dúzia de histórias para contar, de pessoas que a gente ajudou, que a gente abençoou, entre aspas, sem nem clareza de estar fazendo isso. E que a pessoa olha desse jeito, a pessoa percebe assim e nos devolve, né? E isso, de novo, não é mérito nosso. Faz porque há uma centelha de Deus em nós que nos faz, na verdade, abençoar o outro, né? Bom, e de novo, eu queria, para concluir, trabalhar essa ideia de que, mesmo nos textos do Antigo Testamento, lá atrás, a gente ainda já percebe a ideia da graça, né? Quer dizer, os textos do Antigo Testamento já se percebe essa ideia de graça de Deus traduzida, né, nos atos de misericórdia e de bondade. O Deus que a gente serve é esse Deus constituído na sua natureza do belo, do bom, do justo, da bondade, da misericórdia, da bênção. E aí isso vai dando uma dimensão muito interessante e muito significativa. A revista, ela não explora muito, mas ela traz uma ideia muito significativa, com isso eu estou encerrando. Ela vai dizer assim, que a bênção, isso vocês encontram mais com quem leu, vai concordar comigo, quem não leu pode ler depois do caso que tem essa visão. Ela diz assim, que a bênção tem uma dimensão de circularidade, tem uma dimensão de reciprocidade e tem uma dimensão de relacionalidade. É uma palavra que nem existe, mas que o autor aqui construiu. E aí, o que isso quer dizer? A circularidade é que o amor de Deus, ele circula mesmo, né? Ele circula. Cada um de nós que consegue absorver, pegar para si isso, e vai reproduzir, e isso fica uma festa. Né? Uma festa no sentido absoluto, né? De ter uma alegria, um espaço de abençoamento para todo mundo, né? Usando uma palavra também que nem é verdade, nem é correta. Não é? E a ideia da reciprocidade no sentido de que se Deus me dá, eu recebo e dou. E se o outro recebe e dá, então isso também circula, isso é o recíproco, né? Palavras meio que vão se organizando. E a ideia da relacionalidade, né? Eu penso muito que a bênção de Deus, ela alcança tudo e todos. Então, a natureza criada, os bens que são todos, tudo isso é alcançado, assim, no sentido do extrato do texto bíblico daquilo que ele quer nos dizer. Se isso efetivamente vai acontecer, se a gente leva adiante, se a gente está atento à bênção de Deus, se a gente reproduz para o outro a bênção, bom, isso aí é uma coisa para conversar, né? E daí, isso não é natural em nós temos que estar atentos para poder passar isso na caminhada que a gente faz. Eu pensei que nesse momento, terminando aqui, a gente podia pensar naquilo que eu pedi que vocês fizessem, e pensar que é fonte de bênção de Deus na minha vida, né?
E muito rapidamente, assim, um ou outro testemunho que a gente queira dar nesse sentido. E, ao mesmo tempo, as interpelações, né? Mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Antes de terminar, só dizer assim, que o texto da lição ele é enxuto. Esse texto dessa lição estava muito enxuto. Então, assim, a gente precisa sair da lição para caminhar um pouco mais. Vamos fazer isso agora? Todo mundo aí que quiser participar, vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Lu, quer falar? Lu, Darlene, Edivaldo, César, que estão em casa. E aqui nós temos a Elza, o Pedro, a Alexia e a Janice. Quem quiser falar, está liberado. Quando o grupo não fala... Eu queria, acho que mais é fazer uma pergunta, talvez. Porque, assim, eu entendo que Deus, eu entendo sobre a graça, né? Que Deus nos abençoa mesmo sem a gente ter feito algo. Mas eu entendo que também é verdade que quando a gente pede às vezes, quando a gente pede, né? Quando a gente busca, a gente também recebe, né? Então, assim, Deus já é gracioso conosco, nos abençoa mesmo sem a gente fazer nada, mas o fato da gente buscar, da gente pedir, muitas vezes Deus quer dar uma coisa para a gente, mas também quer que a gente peça, né, por aquilo, ou assim, o que você acha disso? Eu estou aqui rindo, brincando, porque claro que sim, né, Luciano? Senão a oração não teria nenhum sentido, é verdade, tem razão. Eu estou rindo aqui porque eu penso assim, às vezes Deus está meio distraidinho, a gente tem que dizer, olha, aqui está faltando uma coisa que me ajuda, né? Acho que a distração, estou brincando para dizer que a oração, ela, claro que ela tem. E a oração, bom, inúmeros estudos sobre oração, sobre o poder da oração. E eu penso muito claramente que a oração é essa conexão que a gente consegue criar com Deus, né? Quer dizer, quando a gente ora, no caso da Bruna, que a gente está orando aqui, né? É uma comunidade inteira que está orando. Imagino outros, que eles nem são metodistas, são de outra, não sei que eles são. Ou se são metodistas, são de outra comunidade, eu não tenho bem certeza. Mas você imagina um monte de gente assim, orando, pedindo, é um monte de energia positiva, né? O universo é constituído de tantas partículas, então isso é muito louco, mas é verdadeiro que o poder da oração certamente colabora para que as coisas possam acontecer, né? E Deus, naturalmente, na sua bondade, na medida daquilo que são os seus planos para todos nós, ele vai naturalmente ouvir e responder, né? Eu não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida, está coberta de razão. Eu que não me faz fazer isso, tá certo? Pessoal, eu acho que a gente também precisa se dar conta, às vezes, que alguns de nós têm um ministério específico para desenvolver, que é o ministério da oração. Eu acho que há pessoas que estão assim mesmo, que são destacadas, vamos dizer assim, né? Que têm uma lógica de estar a serviço daquilo que é a necessidade do outro. E a interferência sendo feita de um outro jeito, não efetivamente com a pessoa, naquela situação, mas no silêncio da oração. E quando eu digo silêncio da oração, é porque é essa conversa que a gente tem, né, com Deus, assim, na permanência do pedido. E embora a Elza diga assim, não, eu não insisto muito, eu falo uma vez, mas no fundo, a nossa vontade está ali sempre, tomara que Deus ajude. Isso, de alguma maneira, é a oração, né? Então, muitos de nós temos esse ministério, eu acho maravilhoso, que coisa boa, né? Que outras pessoas também têm. O que mais nós temos para dizer? Temos bênçãos para contar? Há coisas na nossa vida que são efetivamente resultado da bênção do Senhor? Bom, primeiro, acho que foi muito boa a sua exposição, do ponto de vista de trazer uma reflexão sobre a questão dos salmos e dentro desse contexto, o tema da graça, né? Então, à medida que você ia expondo, estava pensando e considerando aqui talvez algumas coisas que possa também nos ajudar nessa reflexão que você inicia. A primeira ideia, por exemplo, se a gente volta ao Salmo 118, ele começa a celebrar a Yahvé porque ele é bom,
porque o seu amor é para sempre, e ele termina assim também. Pelo menos eu estou com a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Ele começa e termina do mesmo jeito, né? E essa ideia, porque o seu amor é para sempre e porque ele é bom, nos remete, estava pensando aqui, à ideia da própria criação, né? Quer dizer, Deus, quando cria, ele vê que tudo é bom. Então, o ato da criação, ele já é um ato da graça, por quê? Porque nós poderíamos estar perdidos no nada. Deus cria do nada. Então, criar é da pura bondade de Deus, porque nos tira do nada. Senão nós estaríamos no nada. Os gregos também, que estão próximos aí dos judeus, dos hebreus no passado, eles não conhecem a chave da criação, mas conhecem a chave da ordenação. O mundo é ordenado para eles. Ora, o mundo é ordenado através do caos. Se não houvesse uma ordenação, o que existiria é o caos. Se não existisse a criação, o que haveria seria o nada. Então, a criação é um ato de que Deus nos salva do nada. Já desde esse momento, já fomos salvos na criação, do nada. Então, aí está talvez a grande experiência da graça, o universo, o cosmos, todas as criaturas, porque são coisas boas, já são coisas que foram salvas desde o ato da criação. Bom, daí por causa do pecado original aparece a lei no Antigo Testamento. Então toda a temática da lei, ela tem um limite, porque a lei, ela não é ainda a experiência da graça, mas ela é um mestre que vai ensinando a gente na caminhada. Então, no Novo Testamento, a gente está diante da encarnação do primado da graça. É outra grande experiência. E a encarnação e a ressurreição nos tira novamente de um buraco que é o buraco da morte. Então, o nada no Antigo Testamento e a morte no Novo Testamento são essas duas dimensões do nada, portanto, ou do caos, se quisermos assim dizer. Então, a ressurreição, ela é a grande graça porque ela nos livra de uma realidade que é a realidade da morte. Então, o nada e a morte são as duas grandes dimensões trágicas, podemos assim dizer, e a criação e a ressurreição nos salvam dessas duas realidades que nos constituem. Então, ao longo da existência, né, a gente está nas dores, nos limites, etc., etc., mas a grande graça é a graça de sermos preservados do nada e sermos preservados da morte. Aqui eu acho que é uma dimensão muito profunda, que às vezes a gente não para dar conta. Então, a graça parece que ela é a chave decisiva de toda essa dimensão que você explicita, né? Quer dizer, é a graça que nos salva da realidade da morte, na qual nós poderíamos ficar para sempre, ou da realidade do nada, da qual nós poderíamos ficar efetivamente para sempre, né? Quer dizer, enfim, aqui parece que está uma beleza disso que você explicita, né? Então, queria mais ou menos sinalizar isso. Santo Tomás, na Idade Média, ele diz assim que quando a gente lê os saltérios, salmos, a gente tem assim uma espécie de um compêndio de toda a história da salvação. Cada salmo nos põe na compreensão dessa própria realidade que nós estamos aqui pensando. Daí a beleza poética, como você diz, né, de todo o saltério, né, enfim. E a Bíblia ecumênica, a TEB, ela acrescenta, acho que na nova tradução agora que foi feita, na retradução, devem estar presentes mais 2 salmos além dos 150. Então, parece que deve ser 152 salmos no saltério. Mas assim, para a gente ficar atento, porque o nosso saltério tem 150 salmos, né? Bom, mas é isso, queria parabenizar a sua exposição, muito, muito boa, principalmente dentro dessa dimensão da graça, que é a chave, efetivamente, da teologia protestante, da teologia wesleyana, né? Enfim, muito obrigado. Tá.
linda a tua contribuição, Edivaldo, porque essa ideia do caos e da morte é o que nos persegue, né? É dessa linha que a gente se movimenta. Porque quando a gente chega nos momentos cruéis da vida, e todos nós temos os nossos momentos dolorosos, aqueles que são assim, momentos limites da vida, né? A gente ou entra num caos, ou a gente enfrenta essa morte no sentido da nossa nulidade, da nossa impossibilidade de permanecer ou de resolver. E essa é a hora mesmo da ação de Deus, né? Então, isso é muito lindo, tá? E aí, claro, né, todo o mistério da graça já começa a se desenhar no Antigo Testamento. Muito bom. Obrigada, viu? O que mais? O que mais temos? Ah, Elza ia falar? Não, já deu? Tá, Elza ia falar, mas já deu com a palavra do Edivaldo. Tudo bem. Mais alguém aqui? Alexia, Pedro? Estou com ciúme que semana passada vocês falaram e hoje eu acompanhei. E hoje não. Viu, Darlene? Olha, agora o Pedro vai falar. Eu estava brincando que eu estou com ciúmes, porque semana passada, se desse aula, ele falou e hoje ele não queria falar. Vai, Pedro. Assim, a gente vê que são muitas bênçãos que acontecem na nossa vida durante ela toda. Eu acho que algumas delas a gente nem, às vezes, percebe, né? Ou nem se dá conta de que foi abençoado, né? Eu acho que só da gente estar aqui já é uma bênção, né? Então, e por outro lado, às vezes a gente pede bênçãos também, pede coisas, né? E também às vezes não é respondido, né? Porque talvez não é essa a bênção que Deus quer para gente, aquilo que é o plano dele para gente, né? E eu até li esses dias de manhã, tem um aplicativo todo dia que traz uma mensagem, né? E ele justamente trouxe um versículo assim, né? Eu não me lembro que versículo era, mas é do Novo Testamento, que dizia assim: pare você de ficar pedindo, repetindo aquilo que você quer a Deus. Deus sabe aquilo que é aquilo que é necessário para você, né? Então eu acho que assim a gente é muito abençoado, né? E a gente também tem que procurar entender, né, o que é a bênção que Deus dá para a gente, né? Como que é, para que lado Ele quer que a gente vá, né? Basicamente é isso. Muito legal. Muito legal esse testemunho do Pedro, porque assim, ajuda a gente a entender uma coisa que acho que é fundamental, né? Que é a vontade minha, que às vezes é planejada, organizada, tudo certinho, eu planejei para trabalhar, e a vontade que é de Deus, né? Que é para a nossa vida. Então, assim, a gente pode se negar a fazer a vontade dele, vai batendo na costa, vai negando isso, vai pegando um outro rumo. Mas a gente, quando reconhece a primacia da vontade de Deus na nossa vida, a gente sabe que a gente tem que segui-lo, né? A gente sabe que a gente tem que estar de acordo com a vontade dele. E separar essas coisas e entender essas coisas, quando o Pedro fala isso, o Pedro está dizendo assim, então a gente precisa aprender que nem sempre o que eu peço é o que é bom para mim, né? Nem sempre aquilo que eu estou querendo é aquilo que Deus vai me dar. Esse caminho aqui é um caminho delicado, né? Porque como que a gente descobre, como é que a gente sente, como é que a gente discerne isso, né? Como é que a gente separa, né, aquilo que é meu desejo, meu sonho, minha querência, vamos dizer assim, e aquilo que é o desejo de Deus para a minha vida, ou aquilo que não é o desejo. Isso é muito legal. Muito bom, Pedro. Adorei teu depoimento. O que mais? Alguma coisa mais? A Alexa está dizendo uma coisa importante. Não? Então, eu vou repetir. A Alexa complementou assim, às vezes aquilo que não é bem, aquilo que não é certo, né? Não, desculpa. Quando não dá certo com os planos, né? É bem. Então, ela está dizendo assim, que às vezes a gente não se dá conta que aquilo que não dá certo é porque era a vontade de Deus na nossa vida, outra coisa, não aquilo que a gente estava querendo, né? E, bom, eu sempre tenho isso, eu tenho essa lógica como um indicativo de vida, assim. Às vezes, estou planejando, a coisa é para dar certo, tem tudo para dar certo. Não dá.
Como assim não dá? Tinha tudo para dar certo. Bom, olha alto lá, né? Vamos pensar por que não deu certo isso. Porque em algum momento isso esbarrou, e se esbarrou, não vamos ter medo de voltar para trás e pensar tudo outra vez, porque o projeto talvez não fosse um projeto de Deus mesmo, né? Isso é muito difícil, porque a gente precisa ter muita maturidade, muita segurança, muita fé, né? De que tudo aquilo que eu estou pensando, eu estou errada. Eu tenho que achar outra coisa. É difícil. O que mais temos? Eu que queria falar um pouquinho. Fale, querida. Então, eu estava pensando assim, né, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, de fato, quando a gente pensa nessas grandes coisas, não é? Porque isso é o que a gente consegue entender da grande mensagem de Deus, é a graça, como o Edivaldo mencionou aqui. O que é a bênção de Deus, né? E eu, como eu estou em casa, aproveitei e peguei a cola aqui né? Consegui pegar rapidinho aqui, por exemplo, lembrando, qual é a bênção apostólica que a gente, né, recebe todo final de celebração religiosa e tudo isso? É a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Esta é a bênção que a gente recebe, não é? Eu lembrei aqui também da bênção araônica que a gente repete tanto, não é? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a bênção. Né? Então, assim, tem essas coisas miúdas que a gente pede, que a gente quer, e aí eu quase me lembro do texto, não sei quantos conheceram aqui o Park Henshaw, né? Foi meu colega na primeira equipe de pastoral na Unimap, lá nos anos 70 ainda, e o Park escreveu uma vez um texto sobre o Dia de Ação de Graça, ele falou assim, hoje, para muita gente, o Dia de Ação de Graças é o dia do sortudo, daquele que fica só contando vantagem, não é? Em detrimento das outras pessoas que, de fato, não receberam aquelas coisas pelas quais das quais tem igualmente necessidade. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa miudagem das coisas que a gente pede, que a gente espera de Deus, nesse sentido, porque a bênção, não é? E aí eu fiquei lembrando também da palavra shalom, não é? Essa é a grande bênção, não é? A gente conseguir se sentir em harmonia, é uma sensação boa. Isso é que é a grande bênção. Se a gente começar a pegar no miudinho, fica difícil da gente entender, então, qual que é a vontade de Deus realmente? Qual é, de fato, a bênção de Deus? Então, a gente tem que tentar buscar um equilíbrio entre as coisas pequenas e a grande bênção, e a grande graça, e a grande vontade de Deus. É isso. Muito bom, Lorena. Eu acho que essa ponderação é fundamental para a gente não confundir as coisas. E para não ter assim, a ideia de que Deus é um supermercado que a gente vai e pede coisas. Assim, né? Hoje quero sabão, quero arroz, quero feijão. Não é isso, né? Deus então, a gente precisa ter capacidade de discernir entre o grande e o pequeno. O maior, que é abrangente, que são as grandes... digo assim, as grandes avenidas da vida, né? As grandes alamedas da vida. Quando eu digo isso, alameda, eu penso sempre assim, numa bela rua cheia de árvores, de sombras, assim. Essa é a vida. A gente vai para aquele caminho sempre. Então, Deus está ali porque é grande, né? Faz parte de uma compreensão maior das coisas. Se eu vou encontrar uma formiguinha, se eu vou encontrar um lobo, se eu vou encontrar um leão, ele me dá também inteligência, capacidade, força, vigor para também, muitas ou a maioria das vezes, me defender com as minhas próprias forças, cada um de nós com as suas, não é? Mas também essa coisa do miudinho, às vezes o miudinho de cada um pode se tornar o grande de cada um, o grande desafio, né? Então, a sua palavra é boa porque ela não é definitiva. Na verdade, nós precisamos aprender a compreender como é que Deus age na nossa vida, de que jeito que essas avenidas, ruas, vielas vão se cruzando, né? E não tem receita mesmo, não tem um modo único, não tem uma forma, não tem mesmo. Nós temos que afinar a nossa relação com Deus a tal ponto que a gente possa entender que para as coisas miúdas ele já nos dá inteligência e capacidade, e que para as coisas grandes ele é preciso que a gente compreenda a sua vontade.
Mas que, às vezes, a gente está tão fragilizado que, na miúda mesmo, a gente precisa dele, né? Então, como é que a gente faz isso? É só a caminhada da vida mesmo que vai nos dando, né? Mas uma coisa eu posso dizer, sou a mais velha de vocês todos aqui, provavelmente, né? Eu posso dizer isso assim, ó, quanto mais perto do Senhor a gente estiver, mais facilidade a gente vai ter de estar no caminho certo, estar entendendo as coisas direito. Quanto mais longe, mais soberbos, mais arrogantes nós nos tornamos, né, na nossa aparente infinitude humana, né? Na verdade, ela é uma finitude. Né? Mas é isso, acho que são 11h30 quase, a gente poderia já ir... a Luciana quer falar, por favor, Luciana. Rapidinho. Não, eu queria fazer uma parte aqui das coisas pequenas, porque eu entendi que a Darlene falou, acho que é isso mesmo, mas se a gente estiver bem atento, a gente vê pequenos milagres e pequenas bênçãos assim durante o dia todo, quando a gente pede, quando a gente confia. Então, assim, até nas pequenas coisas, né? Eu acho que dá para reconhecer o cuidado e a bênção de Deus na nossa vida. Não, é verdade, você nem isso mesmo, né? Esses dias eu viajei e tirei um desses colarzinhos que as mulheres usam com a pedrinha bonitinha e tal. Troquei isso na viagem, tirei, porque aquilo não estava combinando com a roupa que eu estava, botei num saquinho plástico e enfiei dentro de uma bolsa lá e esqueci. Cheguei em casa, tal, usei a mala, guardei tudo. E meu colarzinho? Deu um branco, assim, onde é que está meu colarzinho? Fiquei naquela coisa, né? Daí até brincando com o Edivaldo agora, né? Pensei em pedir para o São Longuinho, que a gente dá 3 pulinhos, um santo católico, só para fazer uma brincadeira com ele. E daí resolvi fazer o quê? Resolvi... Ai, desculpem. Daí resolvi... Nessa casa eu desliguei, mas não... Ai, não me obedece, mandei desligar e não desligou agora. Daí pedi de Deus, mas como? Eu tenho certeza. E aí eu pensei, onde é que eu estava quando eu tirei? E aí veio tudo. Isso é uma coisa miúda, bobinha. Mas veio, né? Não foi tão longuinho, foi bom. É só longuinho, claro. Isso é só longuinho. Mas, enfim, a gente sabe mesmo, Luciana, tem toda razão, a gente percebe isso no dia a dia. Mas são aquelas coisas que para cada um de nós tem sentido. Contar isso que eu contei agora, se não fosse numa roda de amigos, era da ordem do ridículo, né? Cara, é ridículo dizer isso, que Deus se preocupou com o meu colarzinho. Olha que coisa boba. Tem 300 mil pessoas passando fome, morrendo, e ele vai pensar no meu colarzinho. Claro que é uma bobagem. Assim, no sentido amplo, né? No sentido genérico das coisas, no sentido da ciência como tal, da teologia como tal. Mas eu, particularmente, nesse miúdo, eu senti que Deus me ajudou fui lá direto no lugar onde está e achei direto, né? Então, assim, essas traduções, né, Luciana, eu acho que a gente vai fazendo, cada um de nós faz do seu jeito. Eu chamo isso assim do espaço de intimidade da minha fé. No espaço da intimidade da minha fé, eu peço uma loucura qualquer e acredito que Deus vai me dar. Mas pode ser que seja só coisa minha, e aí vai ficar para mim, entre mim e Deus, né? Porque é isso mesmo que é a relação amorosa da gente com esse Deus maravilhoso, gracioso, bondoso, misericordioso, que nos ama, que nos cuida tanto, né? Mas, assim, claro, então eu acho que isso também cabe dizer, né, que há essa ação divina nas pequenas coisas e depende da gente dar ou não dar esse espaço para Deus agir na nossa vida, eu acho. Assim, né? Também acho, pode não achar, não comprovo nada disso. Podemos ir encerrando, queridos? Então, lembrando só uma coisa importante aqui, desculpem. Antes de todos chegarem, eu acho, nós resolvemos aqui que domingo que vem a gente não vai ter classe, tá? Por conta de que sempre a gente faz uma paradinha no mês de julho e não fizemos esse ano, por conta de que eu estou organizando, que agora a gente tem uma outra lógica, né? Tem a questão do ao vivo e a cores, tem a questão do online, e eu sozinha não faço isso, preciso de alguém que faça. A Ivonete, que tem ajudado domingo que vem, também não pode estar. O Pedro, não falei, mas também precisa de um espaço de sossego. Então, a gente está pensando assim, domingo que vem não temos, eu estou viajando, estou fora, é difícil, semana passada eu acompanhei, mas tive que levar toda essa parafernália de computador, essas coisas. Então, eu preferiria, então, e o pessoal concordou, a gente cancela na semana que vem, aviso aqui da coordenadora da escola dominical, e nós voltamos a nos ver no primeiro domingo de agosto, que é dia, acho que 7. 6 ou 7? 7? Acho que é 7.
1 de agosto a gente volta normal aqui, continuando com os nossos estudos. Tudo bem para todo mundo? Eu vou colocar lá o avisinho na classe, né? Porque aqui que nós estavam hoje, para eles saberem, tá bom? Podemos terminar? Vamos fazer uma oração antes de encerrar? Senhor Deus amado, Pai nosso de todos os dias, nós te amamos, nós reconhecemos o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, e nós te pedimos que tu tenhas misericórdia mais uma vez da nossa finitude, da nossa pobreza, da nossa falta de compreensão das formas como tu te manifestas na nossa vida. Nós te pedimos que tu estejas presente conosco nessa semana, que se inicia até nos encontrarmos de novo, como diz a bênção irlandesa, né? Que o Senhor esteja cuidando de nós e que a gente possa estar na palma da sua mão, até que nós nos encontremos de novo para um novo estudo lá no primeiro domingo de agosto. Nós oramos agradecidos, temerosos, né? Respeitosos do teu cuidado para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa semana, então, para todo mundo, tá bom? Uma coisa. Rosa, Oi. pede depois para o Pedro compartilhar o aplicativo que ele citou aí com a gente. Ele citou um aplicativo que ele recebe uma mensagem. Eu vou mandar no grupo o aplicativo qualquer. Legal. Tchau, boa semana para todo mundo. Tchau. Beijo. Bom domingo.